Prosa Positiva no ar. Seja bem-vindo a mais um bate-papo. Eu tô aqui novamente com a Ana e com a Luana, que gosta de ser chamada de Lu. Exatamente. E, meninas, qual é o papo de hoje? Quero que vocês anunciem aqui. Vamos anunciar o nosso segundo episódio. Vamos. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a psicologia positiva. O que é, para que serve, o que não é, como funciona, porque isso vai basear todas as nossas próximas conversas daqui para frente. Então, é legal que todo mundo saiba o que é, para que serve, como Quais que as pode contribuições usar. dele, né? Exatamente. E aí, a gente começa definindo, ou a gente começa definindo o que é a psicologia positiva, ou a gente começa dizendo o que não é a O psicologia que você positiva? acha, Ana? Eu acho que é interessante a gente começar o bate-papo de hoje falando do que não é. Ai, adoro. Vamos começar, que eu acho que é mais divertido. É, Então, meninas, o que não é psicologia positiva? estar feliz o tempo todo. Ah. Olha que definição linda! Não é psicologia positiva Não, você ter o esforço ou fazer o esforço de estar feliz o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, imaginando que a tristeza, as dificuldades, as limitações, os problemas deixarão de existir. São coisas ruins. exatamente. Que somente as boas vão acontecer Bom, a partir de agora. Uma outra coisa legal Que não é. psicologia positiva não é autoajuda. Isso é uma outra coisa legal que as pessoas Isso. normalmente confundem, né? Porque quando a gente fala de psicologia positiva, a primeira coisa que vem na cabeça é sou feliz o tempo todo, o tempo inteiro. Então a gente já está dizendo Que não é. que não é isso. 2, não é autoajuda. Então, é uma ciência, na verdade, né? Ela tem todo um embasamento teórico e sustentável para isso. Que mais que não é psicologia positiva? Eu acho que não é psicologia positiva, um pensamento que existe aí, um paradigma, digamos assim, é que essa questão de você de pensar que é a felicidade o tempo todo, contínua, sem interrupção, é aquela coisa do good vibes da natureza. A gente brinca, mas falando sério, que a psicologia positiva não é abraçar árvores, né? Você chega lá, espera aí, que eu vou deixar tudo aqui, toda a minha tristeza, minha Aplaudir o angústia da sol. vida humana. Isso. Muito respeito a quem curte e a quem faz, mas só para deixar muito claro que a psicologia positiva não é isso. Né? Então, inclusive, também não tem a ver com a questão de astrologia, né? Que eu já ouvi também, hein, gente? É verdade absoluta. Ai, Você gente, que nos ouviu acompanha cada está coisa. nos ouvindo. Psicologia positiva versus mapa astral. É verdade, já vi isso também. Aquela pergunta que não tem nada a ver com o roteiro, mas a astrologia é uma ciência? Seria considerada ou não? A astrologia, ela é uma ciência muito antiga. Uhum. Né? E que é a primeira ciência que trata das características de personalidade. Mas como ela é muito antiga, ela não tinha todo o aparato tecnológico que a gente tem hoje para embasar, e científico, né, para embasar. Mas assim, quem acredita, quem conhece, quem tem estudo aprofundado atualmente, está tudo certo. Mas não tem como a gente associar, por exemplo, a psicologia positiva aos signos, Isso. ao movimento da lua e dos mares, ok? Já que a gente entrou nisso rapidinho, assim, só pra... Coisa Qual é o signo de rápida. vocês, assim, pra ver se bate e tal? Eu não entendo também. O que né? você Eu não vou acha? saber dizer se bate, não. Deixa eu Aqui. ver. É porque o meu não bate. É Qual muito que é o complexo seu? O pra meu mim. é peixes, inclusive meu aniversário é amanhã. Aê! Episódio especial hoje. Cadê o bolo, galera? Peixes. Peixes. Só que aí tem uma coisa, ascendente, né? Já eu não é a minha parece praia. que não. a minha personalidade é mais pra esse ascendente, mas eu não sei explicar como. É Capricórnio. Mas é basicamente isso. Parece que a gente tem um signo e aí ou a lua ou o ascendente é o comportamento que a gente coloca pro mundo. Olha a psicóloga falando de Olha, astrologia, gente. olha, Amei. gente. Multifuncional a pessoa. Mas vamos lá, então. Tá Eu tudo não certo. sou peixes, eu sou do signo de Virgem. Que segundo, né, o horóscopo é um signo extremamente perfeccionista e sério, que não é o meu caso. Eu sou libriana. Não sei o que Eu é. não sei. Também Libra. não. A Libra fala da... É livre.
fala da questão da Do justiça, equilíbrio. do equilíbrio. Eu acho que Tem o casou perfil aí, mais ó. sedutor. Então, tô casada hoje, gente. Já esse papel já deu. Desculpa. Já tô ocupada. Não estou disponível, sinto muito. Tem tudo a ver. Eu sigo disponível, gente. Fazer campanha. Tá, momento. Tem tudo a ver o podcast, porque, olha, é sério, porém divertido, tá? Exatamente. É isso. Revelações, quem quiser É sobre encontrar a isso. Lu, enfim. Fala com a gente aí no direct, por favor. Manda o currículo pra gente avaliar as características Com de certeza personalidade. que ela não vai escolher qualquer um, não. Exatamente. Pode ter certeza Olha, eu não disso. sei não, gente. O tempo tá passando. Corre. Sim, gente, voltando, foco. Então, o que é psicologia? Acho que acabou a lista do que não é psicologia. Acho que acabou. É, assim, a gente trouxe aí, digamos assim, os principais, aqueles mais usuais, Que os a mais gente comuns que a gente comumente ouve. É. É isso, mas no geral, eu acho que realmente num contexto geral, assim, de senso comum, ainda não está muito claro, né, para as pessoas o que é a psicologia positiva. Até porque ela é Uma muito ciência nova. muito recente. Então, assim, eu acho que é válido a gente falar aqui rapidamente, não sem querer dar nenhuma aula, mas dizer assim, ó, qual é a diferença entre a psicologia e a psicologia positiva? Que, na verdade, não é uma diferença, é uma complementar. É complementar. Ana, segura É aí, isso. segura aí. Então, pronto. Não bagunça meu roteiro Pronto, aqui, não. não, vamos. Vamos. Agora, o que é psicologia positiva? Definição. Então, responder o que é psicologia positiva vai cair lá nesse ganchinho que a Ana puxou, né? A psicologia positiva é uma ciência muito recente que ela veio com o intuito de complementar a psicologia. Então, a gente vai chamar aqui para os íntimos, a partir de hoje, psicologia positiva de PP, para ficar mais fácil. Então, é como se a gente imaginasse a psicologia e dentro da psicologia a gente tem a PP, que é a ciência que estuda o bem-estar e a felicidade. Então, ela se especializou em buscar aquelas pessoas que têm vidas bem-sucedidas, significativas, com propósito, que se consideram saudáveis e felizes. E ela foi entender o que essas pessoas têm de comum. E aí a gente vai lá para a perguntinha, né, que você pediu para Ana segurar. Quando a gente fala que ela é complementar à psicologia, é porque a psicologia nasce de uma outra necessidade. A psicologia nasceu como ciência pela necessidade da gente estudar as patologias. Então, a psicologia, a ciência psicologia, ela estuda o adoecimento. Ela pegou toda aquela população e todas aquelas pessoas que tinham algum comprometimento psicológico, psiquiátrico, e ela foi estudar o que tinha em comum entre essas pessoas. Tanto que da psicologia a gente tem um livrinho, né, que classifica essas doenças. Tem o DSM, que já está na versão 5 agora, Isso. né? E a gente tem o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, que trata só de patologias e adoecimentos. E aí uma pessoa incrível, maravilhosa, quer dizer, várias pessoas incríveis e maravilhosas, Isso. um dia pararam e falaram, opa, peraí, se tem o adoecimento e aquelas pessoas que não estão adoecidas, que vivem plenamente, né, que têm uma qualidade e um bem-estar, o que elas têm em comum? E se isso é comum a todo o indivíduo? E aí nasce a psicologia positiva. E junto com ela nasce um manual que contrapõe esses dois que eu te falei. Então, lembra que a gente tem o DSM e o CID, que são as classificações de doenças da psicologia. Aí a PP cria uma classificação também chamada de forças e valores, né? Virtudes. Virtudes, Ana, isso. Forças quando pessoais mais e ou virtudes. menos a PP, já que estamos íntimos, já Íntimos, peguei, né? isso. A PP surgiu. Tem um marco, né, nessa fase da história, que se a gente coloca ali por 1998, então ela tem o quê? 22, 23 No Brasil. aninhos no Brasil. Isso. Na verdade, em 1998, Marty Seligman, ele já era pesquisador e professor, na época presidente da Associação Americana de Psicologia,
se foi inclusive chamado por um instituto, né, foi questionado, levaram alguns questionamentos em relação ao comportamento humano, e ele levantou realmente uma pesquisa que se tornou um instrumento científico, uma pesquisa mundial, tomou grandes proporções e isso movimentou um grupo de cientistas e pesquisadores gigantesco para justamente entender, inclusive, como pessoas que já se declaravam felizes Uhum. versus, inclusive assim, pessoas que se declaravam felizes com um certo estilo de vida, com condições pessoais, financeiras, de recursos materiais, educação e etc. E eles também quiseram entender, porque eles ouviram também populações e viajaram muito, isso foi realmente a nível mundial, um outro grupo de milhões de pessoas, assim, centenas de pessoas, que não tinham esses recursos, não tinham o acesso à educação, recurso financeiro, recurso material, moradia, mas também se declaravam felizes. E aí ele disse assim, só um minutinho, se a psicologia que nós temos hoje, né, se desenvolveu, cresceu, ganhou robustez para investigar e para ajudar a tratar as pessoas, né, que estão aí nesse sofrimento psíquico, quem é que está olhando, então, justamente essas condições e essas forças que movimentam essas pessoas, ou seja, do lado positivo? Quem é que está olhando o que o ser humano tem de bom? Porque até então a psicologia olhava quem estava em processo de adoecimento. Então, quando a gente fala de psicopatologia, já é algum BO mental que está ali Já tem pintando alguma ou que coisa já está errada. instalado. Né? A gente, na psicologia, tecnicamente, a gente chama de estar disfuncional. Você está fora da funcionalidade normal, porque normal também tem uma gama de interpretação. Mas você está disfuncional. E aí ele levantou essa bandeira para justamente entender, né, o que movimentava, o que colocava em movimento essas pessoas, no que elas acreditavam, para que realmente elas se declarassem, mesmo sem ter esses recursos materiais e físicos, felizes ou que vivessem com esse estilo de bem-estar.